Olá, eu sou Samuel Campelo e sou responsável pela programação do nosso robô. Meu nome é Lucas Nicolau, eu fui responsável pela modelagem do robô. Meu nome é Thiago Gabriel Meu nome é Maria Eduarda e nós somos responsáveis pela parte eletrônica do robô. Nós somos a equipe Robovante do Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador, e o nosso projeto é um robô seguidor de linha autônomo que utiliza divisão computacional e controle PID e será utilizado na UBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. No momento ele está em fase de protótipo, mas nós iremos falar como nós projetamos, testamos, etc. Agora eu vou explicar como que foi feita a modelagem do nosso robô. Ela foi feita utilizando o software Autodesk Fusion 360, justamente porque é um software já dedicado à produção de maquinários, peças mecânicas, etc. Então aqui, como vocês podem ver, a modelagem do nosso robô, ela foi baseada em uma arquitetura modular. Ou seja, todas as peças do robô são módulos que você pode encaixar para formar uma peça maior. Aqui existe o sensor de linha, o sensor de cor, aqui seria o modo de tração, tá aqui dentro. E aqui vocês podem ver uma das vantagens de você de fazer a impressão, além de você poder ter uma organização maior no projeto, você pode imprimir as peças. Aqui a gente tem impresso o módulo de tração, o sensor de cor, aqui nós temos também a esteira. E agora vocês vão ver com a parte eletrônica como que isso foi feito. Bom, eu gostaria de começar falando que desde o começo do nosso projeto nós optamos por utilizar uma arquitetura modular, o que significa que, em vez de utilizar apenas um circuito inteiro para o nosso robô, nós utilizamos módulos, separamos módulos com funções específicas, o que significa que a facilidade para manutenção é maior, já que se um módulo queimar, a gente pode simplesmente substituí-lo por outro. Isso também significa que a expansão do robô se torna mais fácil, já que se a gente quiser adicionar alguma coisa no nosso robô, a gente pode simplesmente adicionar sem ter que trocar todo o circuito eletrônico do nosso robô. Tá, agora falando um pouquinho melhor sobre cada componente eletrônico. Cada módulo de tração vai ter que ter um elevador de tensão que vai pegar a tensão recebida de 5 volts da bateria, transformando em 8 volts para alimentar o motor. Também um microcontrolador ESP32C3, que é essa plaquinha preta, e também uma ponte HTP 6612 PNG, que é essa plaquinha vermelha aqui atrás. Agora explicando um pouquinho melhor a função de cada um ESP32C3 vai ter a função de ser o cérebro de todo o módulo de tração, ou seja, ele vai executar o firmware que vai ser responsável por controlar os motores e também fazer a comunicação com o resto dos módulos. Agora falando um pouquinho sobre a ponte H, ela vai executar o sentido de rotação e também a velocidade através de sinais PWM, que vai ser responsável por garantir uma maior precisão e também suavidade dos movimentos. Bem, enquanto os ESP32 são responsáveis pelo controle de baixo nível, ou seja, eles mexem diretamente no hardware, o Raspberry Pi 4 é responsável pelo controle de alto nível, ou seja, ele pega os algoritmos que nós fizemos em Python, na biblioteca OpenCV de visão computacional, e transforma eles em realidade. Bom, aqui, aproximando-nos do robô, podemos ver que a bateria que nós temos aqui está alimentando o hub USB. Este hub USB está alimentando os motores e o Raspberry Pi 4. Mas como o Raspberry consegue identificar a posição da linha e calcular esse erro? É isso que veremos a seguir. Agora vamos ver como é que funciona a programação do nosso robô. Ele utiliza visão computacional para poder seguir a linha. E como isso acontece? Aqui nós podemos ver que o robô possui uma webcam, uma câmera que está filmando o trajeto a cada instante. Cada frame é enviado para o Raspberry Pi, que possui um código em Python utilizando a biblioteca OpenCV. O pipeline desse código é basicamente pegar o frame colorido e transformar para grayscale, ou seja, escala de cinza. Por que a gente faz isso? Para poder diferenciar o que é branco do que é preto, o que é fundo do que é linha. Através desse frame, nós conseguimos encontrar os contornos da linha e, através desses contornos, encontramos o centro geométrico do frame. Esse centro geométrico, idealmente, tem que estar no meio do frame. Por quê? Se ele estiver no meio do frame, significa que o robô está em cima da linha, seguindo a linha perfeitamente. Então, o quão deslocado do centro do frame, o centro geométrico está, é a quantidade de erro. E esse erro pode ser corrigido utilizando o algoritmo PID, proporcional, integral, derivativo. Como esse algoritmo funciona? Basicamente, a parte integral, ela vai pegar o acúmulo passado dos erros para poder corrigir. Então, ela consegue enxergar o passado. A parte proporcional vai corrigir proporcional ao erro atual. Então, se o centro geométrico do frame estiver muito deslocado do centro do frame, o erro é muito alto. Então, ele vai corrigir com muita força. Se estiver pouco deslocado, vai corrigir com pouca força. Enquanto a parte derivativa é basicamente a divisão da taxa de variação do erro pela taxa de variação do tempo. E essa divisão basicamente nos informa se o erro foi muito brusco. Se ele aconteceu de forma muito brusca, então corrige de forma muito brusca. Então ele consegue, entre aspas, ver o futuro para poder corrigir. A correção do erro utilizando o algoritmo PID permite que nós controlemos os motores, os módulos de tração de forma dinâmica. Então, através da biblioteca OpenRDK, ela faz a comunicação entre Raspberry Pi e módulos de tração, utilizando o intermediário do ESP32, que já foi apresentado.